Olá, investidores! Bem-vindo ao Compondo Dividendos. Eu sou o Cássio e hoje eu vim trazer uma pergunta que eu também estive com dúvida. Talvez alguns de vocês também estejam nessa dúvida. Eu compro um ETF de criptomoedas ou eu compro um BDRs de criptomoeda? Porque tem os dois na Bolsa de Valores. Você pode comprar um BDR de criptomoedas que tem negociação. Você pode ver que tem o código 39 no final, a numeração, ou um ETF de criptomoedas que tem o seu código final número 11. Mas qual a diferença do final número 11 ou o final número 39? Em qual eu posso investir? Eu estou afim de investir nas criptomoedas, ainda mais agora, nessa baixa que está tendo, está me parecendo uma boa oportunidade de começar a montar posição. Pode ser que pode vir mais fundos pela frente, mas já me parece bons pontos de observação e de atenção referente a essas movimentações das criptomoedas. Lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda. O que vamos ver aqui é um estudo para ver quais a diferença entre um ETF e um BDR de criptomoedas. Embora os ETFs de criptomoedas, como o Hash11 e o BITH11, e os BDRs de ETFs de criptomoedas, como o IBIT39 ou IBIT39, que representa o fundo de Bitcoin da BlackRock nos Estados Unidos, ou o ETHA39, que também representa o fundo, mas do Ethereum, da BlackRock nos Estados Unidos. Parecem idênticos na tela do home broker, eles possuem estruturas bem diferentes nos bastidores. Ao colocarmos na balança a tributação e os custos operacionais, os ETFs de criptomoedas nacionais costumam valer mais a pena para a grande maioria dos investidores. Veja o comparativo detalhado do porquê dessa conclusão. Vamos ver aqui se no final vale mais a pena você comprar um BDR de criptomoedas ou um ETF de criptomoedas. Número 1. A tributação sobre vendas com lucro. A Receita Federal unificou as regras de ativos negociados em bolsa para evitar distorções, mas o veículo de investimento muda a burocracia. ETFs de cripto nacionais, a alíquota é de 15% sobre o lucro líquido em operações comuns de swing trade. Não há limite de isenção. A regra dos 20 mil mensais de ações não se aplica aqui. Se você lucrar R$ 100, precisa emitir uma DARF com o código 6015 e pagar o imposto. Já uma BDR de cripto, a alíquota também é de 15% sobre o lucro líquido para operações comuns e também não vale a isenção de valor de vendas mensais. O veredito tributário: há um empate técnico na alíquota, 15% para ambos. Nenhum dos dois consta com isenções de imposto na venda, diferenciando da compra direta de criptomoedas em exchanges, corretoras de cripto, que possuem regras de teto de isenção ou taxas específicas. Número 2. Taxa de administração e gestão. Onde está a pegadinha? Aqui é onde o jogo realmente vira e onde você precisa prestar muita atenção. O custo de um ETF ou uma BDR é medida pela taxa anualizada, mas a estrutura de cobrança é diferente. Nos ETFs nacionais, exemplo, Hash11, a taxa que você vê na lâmina do fundo é a taxa máxima global.
O Hash 11, por exemplo, cobra uma taxa global de 1,30% ao ano. Esse percentual já engloba tudo, a gestão aqui no Brasil e o custo do fundo que ele compra lá fora. É um custo único, deduzido diretamente do valor da cota. Todos os dias, você não paga nada por fora. Nos BDRs, exemplo, IBIT 39, ETHA 39, que é de Ethereum, os BDRs são apenas recibos de um fundo que roda lá nos Estados Unidos, o iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, ou o iShares Ethereum Trust, da BlackRock. A taxa de administração do fundo norte-americano original é extremamente barata, cerca de 0,25% ao ano. Porém, existe uma taxa oculta. A instituição financeira que emite ou custodia esses recibos no Brasil, o banco depositário, costuma cobrar uma taxa sobre os dividendos ou sobre a conversão de ativos. Além do risco de spread cambial na entrada e na saída, além disso, por se tratar de um ativo estrangeiro empacotado, a liquidez na B3 costuma ser menor em momentos de pânico no mercado do que nos ETFs nacionais. Vamos ver agora um resumo visual de qual vale mais a pena. Critérios como impostos, lucros são de 15%, sem isenção para os dois, há um empate. E o recolhimento é via DARF mensal para os dois, há um empate. A taxa de administração do Hash 11 é de 0,70% a 1,30%, transparente e retida, enquanto que o IBIT 39 é 0,25%, fundo original, mas custos dos BDRs. Então, quem ganha, o BDR no papel é menor, mas exige atenção aos custos de conversão. E a liquidez na B3? O Hash 11 é a liquidez muito alta, milhões negociados diariamente. E BIT 39 é baixa a média, dependendo do formador de mercado. Então, ali você precisa de ter um formador. Nesse caso, quem ganha é o ETF nacional. E a diversificação? O Hash 11 permite cestas de moedas, enquanto que o IBIT 39 geralmente foca em ativo único, o Bitcoin. Ou se a gente contar o ETHA 39, que é do Ethereum, foca somente no Ethereum. Então, nesse caso, quem ganha é o ETF nacional. Recomendações na prática. Para quem está começando agora e quer evitar dores de cabeça com distorções de preços chamados de spread, ou falta de compradores no momento em que decide vender o ETF de criptomoeda nacional, é a melhor escolha. O Hash 11 ou os fundos monoativos da Hashdesk ou Kier Asset, como BITH11 ou QBTC11, entregam uma liquidez muito superior na B3. Isso significa que o preço da cota que você vê lá na tela segue fielmente o preço real das criptomoedas lá fora, sem distorções locais. A taxa de administração ligeiramente maior nos fundos nacionais acaba se pagando pelo conforto da liquidez imediata e de facilidade de consolidação dos informes de rendimento na hora de declarar os impostos de renda. Dito isto, a gente viu a diferença de um ETF de criptomoedas nacional e uma BDR de criptomoedas que é negociado nos Estados Unidos. Ao meu ver, na minha opinião, eu ia preferir investir nos ETFs de criptomoedas primeiramente, olhando pelo Bitcoin ou Ethereum, e como segunda opção, os BDRs, dependendo do preço, qual é o que caiu mais e tem mais potencial de valorização. Mas podemos ver que normalmente eles seguem a mesma porcentagem
de valorização quando o Bitcoin sobe, tanto nas ETFs também e nos BDRs também vão seguir os preços. Então, não é aquela diferença, eu vou investir só nesse e naquele, não, porque são muito parelhos praticamente, não vi aquela diferença tão gritante que ignorasse um tipo deste investimento. Então, os dois aí segue possível nesse investimento e na diversificação de um ou outra criptomoeda. Tá joia, pessoal. Dê o like, se inscreva no canal para acompanhar o conteúdo nos próximos vídeos que a gente vai fazer do canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, pessoal.